E agora a gente fala sobre um idoso em uma cadeira de rodas. Ele foi arrastado por um caminhão em alta velocidade na zona sul de Porto Alegre. Ele já está em casa com a família. Segundo o motorista, ele não teria percebido o cadeirante. E então, só parou ao ser alertado por outras pessoas. O Eduardo Carvalho foi até o local do acidente e traz mais informações. Nós estamos onde tudo aconteceu, falamos da estrada João Oliveira Remião, aqui no bairro Lomba do Pinheiro, onde essa imagem impressionante foi registrada. As câmeras mostram, o momento em que um caminhão passa em uma velocidade elevada e na frente dele está um senhor de 68 anos em uma cadeira de rodas que ficou presa ao para-choque e por conta disso a cadeira não cedeu, então não houve de fato o atropelamento, não chegou a passar por cima desse senhor, então esse acidente poderia ter sido ainda mais grave. Eu já começo falando que nós há pouco conversamos por telefone com a família, com a filha desse senhor de 68 anos e ela me disse, para tranquilizar todos que estão preocupados com essa imagem, disse que ele está bem, está se recuperando, teve apenas alguns machucados, alguns ferimentos, está com um pouco de dor por conta do impacto, do momento em que o caminhão atingiu a cadeira, mas que fora isso ele não tem nenhuma lesão grave, já está bem, está em casa, se recuperando. E também que eles estão em contato com o motorista do caminhão, já que a informação aqui do local é de que o motorista fugiu depois que o acidente foi registrado. Ele não prestou os primeiros socorros. A filha do senhor, da vítima, disse que o motorista do caminhão estava com medo de linchamento, foi isso que ele afirmou a ela, e por isso ele deixou o local, mas agora eles já estão em contato. Para a gente entender exatamente o que aconteceu, eu preciso mostrar o outro lado, onde começa essa história. Lá no fundo da imagem a gente vai ter uma primeira lombada aqui, nós estamos na altura do número 9000 da estrada João Oliveira Remião. Foi um pouquinho depois daquela lombada que o caminhão colidiu contra o senhor na cadeira de rodas. E aí, aquele espaço de segurar a cadeira, que fica atrás ali da estrutura das costas, ele acabou prendendo no caminhão. Então a cadeira ficou grudada, ficou presa no veículo e aí eles seguiram por todo esse trecho aqui onde vai passar aquele carro preto, Vai passar agora pela lombada e aí vai seguir por aqui, por onde nós estamos, e vai passar bem na frente, vai fazer esse trajeto e vai passar na frente de uma parada de ônibus que fica ali, naquela parada. Naquela parada de ônibus tinham alguns moradores, algumas pessoas aguardando o transporte coletivo e aí começaram a gritar desesperadamente para o motorista do caminhão porque ele não tinha visto até então que estava com o senhor preso na parte da frente. E aí ele percebeu, parou o caminhão, os pedestres, as pessoas, os moradores ajudaram a retirar o senhor e aí foi o momento em que o caminhão foi embora. Mas uma cena impressionante e aí o susto das pessoas, em ter visto a imagem que a gente mostra nas câmeras de segurança, mas pessoalmente, presencialmente. E aí eles foram diretamente para acolher e cuidar desse senhor que em primeiro momento estava com dores, estava ferido, mas sem lesões mais graves. O relato aqui dos moradores é de que esse ponto da cidade, na Lomba do Pinheiro, é palco de muitos acidentes já há bastante tempo, principalmente pela velocidade dos veículos que transitam por aqui. Quando a gente estava com a câmera ligada, a gente pegou vários carros circulando em alta velocidade, inclusive um agora, a câmera está ligada, acabou de passar mais um em alta velocidade. 30 km por hora é o limite. Eu não estou com radar aqui, mas só pela imagem a gente consegue perceber que os carros transitam muito mais rápido do que isso. Aqui para dentro tem 2 aldeias indígenas, então passam muitas crianças que vão para as escolas mais ao fundo aqui desse espaço, desse terreno. Então é um local de bastante movimento de pedestres, onde ocorrem, segundo os moradores, muitos acidentes. Por conta disso, nós entramos em contato com a empresa pública de transportes e circulação de Porto Alegre, a EPTC, para entender que medidas são tomadas aqui para evitar uma cena tão impressionante quanto essa que a gente mostrou. A nota da empresa diz que essa estrada passa no momento por um estudo abrangente para melhorar a segurança viária, por toda a extensão em razão da identificação de alguns trechos com a maior incidência de acidentes. Porém, a EPTC diz que próximo a esse numeral que a gente está aqui, na casa do número 9000, 9050,
não há registros de solicitações ou demandas da comunidade encaminhadas nos últimos 5 anos. A EPTC diz que é importante que os moradores registrem as ocorrências pelos canais oficiais, como o telefone 156 ou a Central de Atendimento ao Cidadão ou 118, a fim que sejam gerados protocolos formais de acompanhamento e aí a Prefeitura possa entender, atender e avaliar essas demandas. A IPTC diz que as solicitações contribuem para a consolidação desse estudo que está sendo feito para a melhoria viária aqui desse ponto. Mas olha, uma imagem impressionante aqui na zona leste da capital, mas o lado positivo, se é que dá para falar assim, é que a vítima, o senhor de 68 anos, está bem, está se recuperando, já está em casa e não teve nenhuma lesão grave. Com certeza, essa é a parte positiva da história, Eduardo. Obrigada pelas informações.